Saudações, saudações, meus amigos no Catãs. Sejam bem-vindos para mais uma nossa aula cá no nosso canal. Para ti que és novo, sou Círio Teixeira, esta é a nossa família no Catãs. Aqui abordamos sobre o universo de conteúdos ligado à direito, então se gostas, subscreva e ativa o sininho para estar por dentro de todos os nossos vídeos. E hoje nós vamos falar sobre a posição do Ministério Público no processo penal. Vamos perceber, afinal de contas, qual é o papel do Ministério Público na ação penal. Então, se já gostaste da temática, subscreva o canal, ative o sininho e, sem mais delongas, vamos então para o nosso vídeo. Bem, meus amigos no Catãs, como já sabem, vamos falar sobre o Ministério Público no processo penal. Qual o seu papel? E entendam, meus amigos, como nós já sabemos, o processo penal, propriamente dito em Angola, é dominado pelo princípio do acusatório. Para ti que quer saber mais de forma aprofundada sobre o princípio do acusatório, é só ir para a nossa playlist sobre o processo penal, que tem uma aula bonita sobre isso. Então, como eu estava a dizer, o processo penal em Angola é dominado pelo princípio do acusatório, que quer dizer que para a ação penal existir, é necessário que uma entidade específica instrua o processo depois de ter os meios probatórios suficientes, e então acusar para que inicie então o processo penal. Ou seja, no processo penal é bem diferente do processo civil, que é o ofendido ou as partes que devem interpor a ação. No processo penal fica à mercê de uma entidade específica, um órgão específico criado pelo próprio Estado, que tem a competência de instruir o processo e depois acusar. E este órgão, na verdade, é ninguém menos que o Ministério Público. Neste caso, é o Ministério Público que exerce aquilo que é a ação penal, é o Ministério Público que faz com que inicie o processo penal. Neste caso, o Ministério Público tem a competência, assim que ouvir, ver ou presumir, instruir um processo preparatório, averiguar se há os meios probatórios suficientes, claro, com o auxílio da polícia, auxílio do SIC, fazer a recolha de meios probatórios suficientes, se julgar que tem o suficiente para conseguir manter um processo, vai então acusar. Muita gente julga que o Ministério Público está simplesmente para querer ver condenadas as pessoas, querer condenar, mas a verdade é que não é só para isso. O Ministério Público também tem esta pretensão de ver a realização da própria justiça. Tanto mais é que, em sentido inverso, se o Ministério Público, quando da fase de instrução, aquilo que é a fase de preparação dos elementos probatórios suficientes, averiguar que não há, o que é que ele faz? Desiste da própria acusação, não acusa o indivíduo, isenta o indivíduo, manda o indivíduo ir para casa. Caso esteja já sobre prisão preventiva, manda o indivíduo ir para casa, porque na verdade não há um meio probatório suficiente, porque o Ministério Público está aí só para ver feita a justiça. E se este não é culpado, não tem necessidade de querer acusar para que este seja responsabilizado criminalmente. Neste caso, agora uma pergunta que devemos saber. Afinal de contas, quem é o Ministério Público? Quem é que exerce a ação penal? Na verdade, quanto ao Ministério Público, o Ministério Público é um órgão pertencente à Procuradoria-Geral da República. Então, a Procuradoria-Geral da República vai exercer aquilo que é a função penal. É o tal dito Ministério Público que acaba exercendo a ação de acusar o indivíduo sob determinado ato criminoso para que poderá ser responsabilizado ou isentado disto. Quanto à questão da própria Procuradoria-Geral da República sobre exercer a ação penal, foi instituído pela Lei 4/79 de 27 de abril. E quanto à organização da Procuradoria-Geral da República, na verdade, apresenta uma organização vertical, neste caso cá está, em que tem um ponto máximo, que neste caso é o Procurador-Geral da República, depois vem os vice-procuradores-gerais, e, na verdade, estes são nomeados pelo Presidente da República e têm um mandato de 5 anos e pode ser renovado uma vez. E quanto à eleição, na verdade, o Presidente não escolhe a belo prazer os indivíduos.
Vão ser indicados os indivíduos a serem nomeados pelo presidente ou serem escolhidos por via dos que vão selecionar, fala-se daqui do Conselho da Magistratura do Ministério Público, que são estes, na verdade, que vão selecionar os possíveis indicados para que o presidente faça então a sua escolha. E agora, qual é, afinal de contas, a função do Procurador-Geral da República? O Procurador-Geral da República tem a função de coordenar, de ordenar e de controlar a Procuradoria-Geral da República em todo o território nacional. Claro que também vai ter aquilo que é o auxílio dos vice-procuradores nas demais províncias. E para termos um melhor entendimento sobre tudo o que estamos cá a falar, vamos inicialmente ler aquilo que é o artigo 185 da nossa Constituição, que fala sobre autonomia institucional, neste caso do Ministério Público, que vai dizer o seguinte: o Ministério Público é um órgão da Procuradoria-Geral da República, essencial à função jurisdicional do Estado, sendo dotado de autonomia e estatuto. Ponto 2. A autonomia do Ministério Público caracteriza-se pela sua vinculação a critérios de legalidade e objetividade. Ponto 3. Os magistrados do Ministério Público são responsáveis e hierarquicamente subordinados nos termos da lei. Na verdade, é o que já aludimos aqui, que na verdade há uma hierarquia, e quando fala-se que na verdade tem uma certa autonomia, estes, tal e qual os juízes, devem também estar ligados ou devem estar vinculados ao que é de lei, ou seja, a vinculação ao que é ditado pela própria lei. Não há aqui, na verdade, uma arbitrariedade. Senão não ter a possibilidade de factos que não são criminosos, dizer que são criminosos, acusarem e haver o avanço por parte do juiz, coisa esta que não acontece. Uma coisa que já me interrogaram é se os magistrados do Ministério Público também condenam. Na verdade, não. Os magistrados do Ministério Público são totalmente opostos ou diferentes da magistratura judicial. O Ministério Público está aí para exercer aquilo que é ação penal, faz parte das suas competências, instruir os processos, ir à busca da legalidade e ver restituída a legalidade. Já a magistratura judicial está ligada aos juízes para administrarem a justiça em nome do povo, que vão ser estes, na verdade, que vão julgar. Por isso é que vamos colocar já agora, vou ler o artigo 186 para vocês, que fala da competência. Vamos lá ver. O Ministério Público compete representar o Estado, defender a legalidade democrática e os interesses que a lei determinar, promover o processo penal e exercer a ação penal nos termos da lei, nomeadamente. Os pontos seguintes depois podem ler. Então, na verdade, esta é a competência do Ministério Público, que é totalmente diversa daquilo que é a competência dos juízes, que podem depois ler o artigo 176 da nossa Constituição, que vai falar, na verdade, sobre o sistema jurisdicional, que já é ligada ao poder jurisdicional dos juízes. Então, meus amigos no Catan, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaste, subscreva. Caso tenhas um tema em cartaz que gostarias de ver-me a aludir sobre, deixa nos comentários, que eu terei todo o gosto em poder falar sobre o tema. E sem mais longas, sei que já subscreveste, aguardo por ti para o nosso próximo vídeo.